Corinthians e Atlético. Corinthians e Atlético pela Copa do Brasil, oitava de final, primeiro jogo. E começa o jogo. Corinthians 0, Atlético Paranaense também 0. Pelas oitavas de finais da Copa do Brasil, o primeiro jogo. Gol de Luiz Romário aos 19 do primeiro tempo. E gol do Corinthians também, Gustavo Henrique, aos 20 do primeiro tempo. Então o placar tá assim: Corinthians 1, Atlético Paranaense também 1. E foi expulso o Suelito Barbosa. O Corinthians está com -1. E o placar, olha ele aí: Corinthians 1, Atlético Paranaense também 1. E acaba o primeiro tempo. Corinthians 1, Atlético Paranaense também 1. E começa o segundo tempo. De Corinthians 1, Atlético Paranaense também 1. Substituição na Atlético Paranaense. E gol do Corinthians. Iago Guerra aos 14 de pênalti do segundo tempo. Outra substituição. A terceira substituição do Atlético. Já não pode mais fazer nenhuma mais alteração. E o Corinthians vai ganhando por 2-1 em casa do Atlético Paranaense. Do Corinthians, Fábio Lira, aos 30 do segundo tempo. Então o placar está assim: Corinthians 3, Atlético Paranaense 1. Quarto do Corinthians, Gustavo Henrique, ao 44. Quinto do Corinthians, Vitor Fontes, aos 46 do segundo tempo. E o placar está assim: Corinthians, e acaba o jogo. Corinthians 5, Atlético Paranaense 1. E vamos ver os jogos que antecederam essa partida. Remo em casa enfrentou o São Bento e perdeu por 2-1. Goiás enfrentou o Flamengo em casa e perdeu por 2-0. O Grêmio em casa, na Arena Grêmio, ganhou do Fluminense de 3-1. O Vasco empatou com o Figueirense em casa. O Avaí ganhou por 3-0 da Ponte Preta em casa, na Ressacada. O Corinthians, como nós transmitimos, ganhou de 5-1 em casa, no Itaquerão, do Atlético Paranaense. O Bahia enfrentou o Vila Nova e empatou por 1-1 na Fonte Nova. E o Vitória, no Barradão, ganhou por 3-0 do Maringá. Esses foram a Copa do Brasil. Bora ver a classificação. E lembrando que ontem acabou o Campeonato Brasileiro
E ficou assim a primeira divisão: Palmeiras com 38, Flamengo com 33, Cruzeiro 30, Grêmio 27, Ceará 27, Atlético Paranaense 23, Curitiba 21, Corinthians quase foi rebaixado com 21 pontos, o Avaí rebaixado e o Bahia rebaixado, Avaí com 17 e Bahia com 15, rebaixado para a segunda divisão. Segunda divisão, quem subiu foi o Santos e o Fluminense. Santos com 32, Fluminense com 31, Botafogo 30, Goiás 29, Vitória 25, Chapecoense 24, Fortaleza 24, Internacional quase caiu com 22, São Paulo e Atlético Mineiro. São Paulo com 19 e 17, Atlético Mineiro, e ambos caíram para a terceira divisão. Terceira divisão, CSA e Sport conseguiram o acesso para a segunda divisão, com o CSA chegando a 35 pontos, o Sport chegando a 33, Figueirense 30, Cuiabá 27, Ponte Preta 25, São Bento 24, Operário 20, Vasco quase caiu para a quarta divisão com 19 pontos e o Vila Nova e o Paraná caíram ambos, Vila Nova com 16 e Paraná com 12, caíram para a quarta divisão. E a quarta divisão, Juventude e o Napolina, que subiram para a terceira divisão. Juventude com 31, Napolina com 28, Botafogo de São Paulo 26, Guarani 26, Náutico 26, Santa Cruz 24, Remo 22, América Mineiro com 22, quase caiu, e Araraguaia e o Paysandu caíram. Araraguaia com 20 pontos caiu e o Paysandu com 19 caiu. Esses foram os jogos. Vai querer tomar alguma coisa? 11:10. E o próximo jogo da Copa do Brasil vai ser Maringá e Vitória, Vila Nova e Bahia. O segundo confronto, né? No caso, Atlético e Corinthians, na casa, Ponte Preta e Avaí, Figueirense e Vasco, Fluminense e Grêmio, Vasco e Goiás, Flamengo e Goiás, e São Bento e Remo. Essas são as partidas da segunda rodada da Copa do Brasil.